Eu sou Wilson Sampson, sou ator, diretor, entre outras coisas, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí um bate-papo com um profissional que atuou em diversas áreas. E vai ser assim muito prazeroso falar com Sérgio Tomé. Sérgio, obrigado, viu? Pode chamar de Tomé aqui, né? Pode chamar de Tomé, não tem problema. Tá bom. Tomé, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória, toda a parte artística aí e depois os novos desafios. Eu nasci no interior de São Paulo também, numa cidade chamada Parapuã, uma cidade bem pequenininha, né? Quando você saiu de lá, a cidade continuou ainda? A cidade está assim, numa decadência muito grande, né? Você pode voltar a ser prefeito de lá, né? Ser prefeito de lá. Aliás, teve pessoa da minha família que acabou sendo prefeito daquela cidade. Interessante. É uma cidade que deve ter hoje 5.000 habitantes. E é próximo de? É próximo de Oswaldo Cruz, próximo de Tupã, região de Tupã. Eu saí de lá em 1966, vim para São Paulo e quando eu cheguei aqui, na verdade, naquela época existia muito emprego. Ah, sim. Eu tinha 12 anos de idade. Quase o milagre brasileiro. Milagre brasileiro. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha um emprego arrumado. Que bacana. Era para trabalhar na feira. Certo. Aí eu me lembro que eu trabalhava na feira, tinha que acordar muito cedo. A feira naquela época terminava meio-dia e meio. Já existia o CEAGESP? Ainda não, era o Mercadão. Tá. E ia fazer um curso chamado Admissão, naquela época que era um tipo de um curso preparatório para o ginásio, para fazer o ginásio. Perfeito, eu fiz também. Você fez também. Nós acho que nós temos praticamente a mesma idade. Você é mais novo. Eu vou fazer 69. Eu também. Eu também. Eu nasci em 1954. Também, eu sou de dezembro de 54. 54, sou de junho de 54. E aí eu fiz a admissão, fui fazer o ginásio, aí comecei a trabalhei um tempo na feira, depois metalúrgica, né? E nesse tempo aí, eu creio que era no ano de 69, por aí, eu conheci o Sobral. Opa, que bacana. Isso, que nós éramos vizinhos, né? E naquela época o Sobral já fazia os shows. E um dia ele me convidou para participar de uma escola de teatro, que era Montes Alves. Montes Alves. A mesma escola que o Wilson Sampson participava, o Sobral participava, eu fiquei um tempo na Montes Alves, né? E aí nós resolvemos fundar um grupo de teatro, que foi o Art Show. Perfeito. E foi um momento assim muito gostoso, né? Do Art Show, porque a gente tinha um público muito grande naquela época. É incrível, a gente lotava o ginásio, a gente lotava o teatro lá da escola, sabe? Quando a gente se apresentava, as pessoas do bairro gostavam muito. Não tinha televisão, né? Se não tinha televisão? Aí o pessoal, já que não tem televisão, vamos lá no teatro. Vamos lá no teatro, mas não era bem assim. A gente, existia qualidade naquilo que a gente fazia. Embora talvez com muita inocência em algumas coisas. Isso aí que é legal e fazia falta para o pessoal, por isso que eles participavam. Por isso que eles participavam. Mas eu creio que, aliás, eu estava conversando com o Sobral vindo para cá, um dos grandes erros, eu não sei se o Wilson concorda, é que a gente montava um show, fazia aquele show e depois já queria fazer outro. Não repetia muita coisa. Isso, né? A gente deveria ter
dar continuidade naquela peça, Para mais pessoas poderem assistir, né? Isso, para mais pessoas e também para a gente ir se aperfeiçoando mais naquilo, né? Aí veio o ano de 1973, eu fui para o Exército. Ok. De 73 a 74, né? Fui militar nessa época, e aí eu me distanciei um pouco do grupo, porque eu era aquele camarada que, não sei hoje como se chama, mas se chamava de laranjeira, que morava no quartel. E aí, onde que era o quartel? Um dos quartéis que eu passei foi Quitaúna. Tá. Passei lá. Depois tem o Grupo Bandeirantes lá em Barueri também, né? Isso, tem o Grupo Bandeirantes um pouco para frente. Então eu dormia no quartel, muitas vezes passava 15 dias para vir para casa, e isso me distanciou um pouco do grupo. Não tanto, mas me distanciou um pouco do grupo. Quando eu saí do Exército, eu fui trabalhar na Companhia Siderúrgica Mannesmann. Aliás, foi o Sobral que me levou para lá. Tinha o escritório da Mannesmann na 13 de maio, né? Tinha sim, já teve o escritório na 13 de maio. E lá eu cresci como profissional. Eu entrei como office boy e saí de lá como comprador. Que legal. Foi para lá, para Minas Gerais também? Fui para Belo Horizonte. Algumas vezes, né? Algumas vezes tinha estágio em Belo Horizonte, então a gente ia. Mas desde essa época, né, eu já sentia que existia um chamado na minha vida, um chamado que eu não conseguia entender, algo de Deus que vinha me chamando. Acontecia alguns fatos, né, que hoje eu percebo que era o chamado. Um dos chamados fortes que aconteceu na minha vida foi dentro do quartel. Dentro do quartel, o capitão da minha companhia era um camarada obeso e ele queria uma promoção para major. Sim. E naquela época, o general comandante iria fazer uma visita na unidade junto com o governador do estado, e o capitão, para tentar se sobressair, ele propôs lá para os soldados criar um jornal. E me escalaram para esse jornal. Mas a gente, na nossa inocência, a gente não tinha assim muito o que escrever no jornal, então nós começamos a chupar matérias de alguns jornais. Corumim, jornal do NR8. E, na inocência, eu coloquei lá uma matéria quando os Estados Unidos perdeu a guerra no Vietnã. Só que, para acabar de estragar tudo, nós colocamos o nome do jornal Pé de Poeira, sem saber que era o jornal oficial da Academia Militar de Agulhas Negras. Conclusão, fomos todos presos. Com a internet você podia checar. Fomos todos presos, inclusive eu fui preso. Porque achava subversivo, sei lá qual foi taxado como subversivo. E dentro desse processo, eu vi algumas coisas lá terríveis. E nesses momentos de medo, né, você via o camarada ser torturado. Nesses momentos, eu percebia que existia algo espiritual que falava comigo. E depois, quando eu saí, né, passou o processo da Mannesmann, quando eu saí da Mannesmann, eu comprei um caminhão. O tio da minha noiva, ele era empreiteiro da Constran, compra o caminhão dá dinheiro, e realmente dava dinheiro. Só que eu sofri um acidente muito grave com o caminhão. O caminhão destruiu. Eu só... a cicatrizinha aqui no corpo. E nesse momento eu senti muito claro, sabe? Uma pessoa que do meu lado dizia assim: eu te amo, eu tenho uma obra na sua vida,
você vai fazer isso, porque o caminhão perdeu o freio numa descida. Você vai fazer isso, que eu vou te manter vivo. Nossa, que forte. Era forte, só que eu não entendia esse chamado. Aliás, eu não queria. Eu fugia disso. Mas depois a vida vem, né, um monte de atribulação, casamento e tantas coisas. Um dia eu passei por um período de depressão muito forte. 6 meses que eu não abria a minha janela. Isso foi no comecinho dos anos 90. E muita gente não sabia nem o que era isso, né? Não sabia nem o que era isso. Então eu queria me separar da minha esposa, mas eu tinha filhos. Eu tinha programado matar um cara, né? Que já estava tudo certo que eu ia matar aquele cara. Que eu achava que ele era culpado daquilo que havia acontecido comigo, na verdade não era. Do caminhão. Do caminhão e de outros negócios. Aí eu deitado no sofá, com esses pensamentos, novamente eu senti que estava com a cabeça no colo de alguém que me acariciava. Dizia, me procura. Aí eu saí e fui para a igreja. E lá, a melhor coisa que fez. Lá encontrei um encontro com Cristo. Aí veio, né, o processo. No começo, a gente é meio que iludido, né, quando você vai para Cristo. Porque existe aí a teologia da prosperidade, confissão positiva da fé, né, que é uma coisa que distorce o seu evangelho. A princípio você vai para resolver o teu problema. Mas aí Deus fala tão forte no teu coração que você acaba se envolvendo. Aí eu fui fazer teologia, fiz teologia. Em 1996 eu fui ordenado a presbítero. Que bacana. Em 2006, ordenado a pastor. Fiquei durante 20 anos na igreja que eu fui ordenado, né, a pastor. E há 6 anos atrás eu iniciei o ministério. É uma igreja pequena, voltada para a assistência social. Maravilhoso. Então nós temos um trabalho bastante forte com crianças, crianças que estão abaixo da linha da pobreza. Existe uma casa onde, que, inclusive amanhã nós vamos pegar as crianças para levar para a igreja, que é um lugar de tráfico. Então os tios, os pais, as mães, são todos traficantes. A gente pega essas crianças, leva para a igreja, né? Ministra alguma coisa, tem uma atividade com eles, né? Muitas vezes passa um filme, inclusive amanhã vai ser passado um filme, a gente procura dar uma alimentação, se tiver faltando calçado, a gente busca, vai atrás e dá calçado. Temos uma obra também com algumas casas de recuperação, aonde que a gente vai, também faz uma oração com esse pessoal, uma brincadeira, levamos alimento, procura saber qual é a necessidade que essas pessoas têm, né, para poder ajudar. Só que nós somos uma igreja muito pequena. E onde que fica? Fica na rua Três Pedras, 234, na Vila Alpina. Que bacana. Então, perfeito. nós temos na igreja, na verdade, 3 pessoas que têm carro. Então, eu tenho um carro e existem mais 2 pessoas que têm carro. Então, quando nós vamos buscar essas crianças, é muito trabalhoso. Sim, verdade. A logística, né? A logística é bastante carente, né? Nessa logística de buscar e de levar. Mas assim mesmo, a gente continua fazendo a obra. Por exemplo, o ano passado, nós entramos num projeto de uma construtora, nós distribuímos em 3 meses 540 cestas básicas. Fantástico. Fantástico, né? Para uma igreja pequena. E hoje a gente distribui também cestas básicas, não com essa quantidade, mas a gente procura assistir aqueles carentes, aquelas pessoas que necessitam. Perfeito. Então esse é o nosso ministério, o nosso chamado, né? Tá, E a gente continua aí. Não, sem dúvida,
foi um chamado. Foi um né? chamado. Você acabou encontrando seu propósito de vida, Encontrei. se tornou uma missão. Isso. Muito legal. Tomé, Oi. quando as pessoas quiserem entrar em contato, É. queria que você deixasse, fala o endereço da igreja de novo, fala como que as pessoas pegam mais informações. Tá? Então, o nome da igreja é Igreja Evangélica Nova Vida em Cristo. Ela fica na rua Três Pedras, 234, Vila Albina, São Paulo. Eu tenho o telefone do WhatsApp 97075-7323. E tem o Instagram também, é Nova Vida em Cristo SP. Perfeito. São a forma, né, de entrar em contato com a gente ou fazendo uma visita. Tá certo. Que eu creio que é melhor, né? Bacana. Conhecer o trabalho, de repente ouvir uma ministração, né? Tá certo. Então, bem, gratidão, viu? Eu que agradeço. Agradeço. Que Deus abençoe você e que você prospere nesse Perfeito. trabalho. Agradeço muito ao Sobral, né, que acabou nos aproximando, e também ao Wilson, né? Wilson. E agradeço principalmente a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer você com um trabalho tão fantástico. Graças a Deus, foi uma oportunidade riquíssima, porque na verdade eu não encontrava o Wilson pessoalmente, eu acho que desde 75, 76, olha, quantos anos, né? E parece que foi ontem. É verdade, Isso que é gostoso. isso que é gostoso. Isso que é gostoso, né? Tá certo. Internautas, com os agradecimentos então ao pastor Tomé, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.